Vamos lá para mais um Liga da Política. Começamos. Luma, tudo certinho? Como é que tá você? Estou bem. Tá em ordem mesmo? É, um clima tá diferente, tá leve. Tá leve. Tá leve, Coisa tá. boa. Ari, tá tudo certinho? Como é que tá? Paz, graças a Deus. Esse início de ano deixando a gente um pouco mais leve, né? É. Maravilha. Hoje estamos tranquilos aqui com o grande vereador em Lauro de Freitas, Abraão Reis, nosso irmão. Meu chefe, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo aqui à nossa Liga da Política. E vamos aí. Aqui o papo é bem descontraído. Aqui a gente vai Isso que é conversar. Vamos conversar. Eu Tentar entender um pouquinho mais quem é esse vereador. Tão Abençoado. Abençoado. Abraão. E nem tão grande, né? Que trabalha. Pequeno grande homem. Exatamente. Então eu queria saber um pouquinho da sua história. Conte-nos a sua história. Como é que surgiu essa sua ideia de você ser vereador? Por que o irmão quis ser vereador, quis servir dessa outra forma no meio político, nesse meio tão louco que é a política? Pois é. Me explique aí, meu chefe. Agora vamos lá no começo. Lá no comecinho de tudo, onde tudo começou. Tá certo. Pronto, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui na Liga da Política, a todos vocês, bem recepcionado. No começo ela falou que estava mais leve, ia perguntar porque era pesado antes, né? Mas, deixa pra depois. É só assistir, é que assiste aí. É porque as pessoas vêm aflitas, pastor, e você já vem orado. Pois é, embora ela explicou, falou que é início do ano, né? É não é assim início do ano. mesmo. Mais tranquilo. Mas assim, eu nasci em Salvador, cheguei aqui muito jovem, com meus 5 anos, morava em Praia de Pitanga, a cidade ainda não era o que é a cidade de hoje, e convivi com a cidade, conheci a cidade, vim de escola pública, meu 2º grau, conheci essa realidade da escola pública, trabalhei no combate à dengue, né, todo mundo sabe disso. Que era uma outra escola pública. Era uma outra escola pública, e trabalhei no combate à dengue, fiz o concurso, passei, trabalhei lá, consegui visitar a cidade como um todo. Você era agente de Enemias? De Enemias. Ainda é, né? Você tá Não, porque eu cometi uma besteira na vida que pedi exoneração. Se eu soubesse do que eu sei hoje, não teria feito o que fiz. Olha, como assim? Mas pediu pra ir para outro lugar? Ou Não, pedi para outro lugar. Na verdade, quando eu fiz a prova, não era efetivado. Então, efetivou depois que eu saí. Hoje, como advogado, eu sei que eu poderia questionar isso, porque eu não tinha informação necessária. Mas fui passando e eu entendo que os caminhos foram como deveriam ser. Que tinha que acontecer. Isso me deu informação da cidade. Somado a isso, o fato de ser evangélico, de uma igreja que tem pulverização na cidade, nós temos aqui hoje 53 templos. Qual é a igreja? Assembleia de Deus. Então, permitiu também conhecer cada região. A Assembleia de Deus tem 2 ministérios. Qual é o seu? É Madureira e o outro? Missão. E Missão. A Madureira aqui, na verdade, na região da Bahia, ela é mais tímida, né? A missão aqui é maior. Madureira é mais forte em Goiás. 53 templos que nós temos aqui em Lauro de Freitas. 53? Já tínhamos 70, mas aí foi fazendo uma organização administrativa. Tem alguns bairros que é um do lado do outro, né? Porque a cidade é pequena, 53. Não tanto do lado, mas... Uma a cada quilômetro. Se a cidade tem quanto? 60 quilômetros? Tudo isso para orar. Inicialmente a igreja tinha um objetivo de que o membro não precisasse pagar ônibus para ir para a congregação. E fomos em locais onde nem todo mundo tinha igreja implantada. A Assembleia de Deus nasceu muito nas comunidades mais carentes. Eu costumo dizer que é melhor uma igreja aberta do que um boteco aberto. Com certeza. Não tem, melhor do que muita coisa aberta, é melhor a igreja. Exatamente. E o fato de estarmos espalhados na cidade permitiu conhecer a cidade como um todo. Sim. Somado a isso, mais uma vez somando, meu pai era político. E meu pai foi deputado, meu pai foi secretário em Salvador. Peraí, seu pai foi deputado? Foi candidato a deputado. Candidato. Foi o primeiro candidato oficial da Assembleia de Deus na Bahia, quando a igreja ainda tinha aquela resistência a fazer política. Qual o nome dele? Neemias Reis. Todo mundo bíblico. Todo mundo bíblico. Profeta mesmo. Pois é. Ele foi secretário de quem? Foi secretário de articulação política, lá em Salvador. E assumiu o cargo. João Henrique. Assumiu alguns cargos. João Henrique botou foi crente na política, viu? Também. Abriu esse caminho. E outros cargos, assumiu a Previs, que é a Previdência de Salvador, embora seja engenheiro civil. Ele vive como engenheiro civil. Geriu a Codecon, hoje gera o Procon, embora, como disse, ele vive da engenharia civil. Ele é um engenheiro do nosso estado da Bahia, no Cantante de Assembleia de Deus. E fez grandes obras, e outras ele começou, não concluiu, como a Catedral da Igreja Universal,
na época do Bispo Rodrigues, ele que começou a obra. O Centro de Cultura da Assembleia de Deus da Bahia, que fica no Costa Azul, também é obra dele. Enfim, ele tem essa vivência. Mas, sendo político, eu me interessei muito por esse aspecto. Quando eu tinha 18 anos, eu disse, pai, eu quero ser candidato a vereador. Ele, como uma pessoa sábia que é... 18 anos. 18 anos. Ele disse, espere um pouco, porque a igreja tem candidatos e já tem vereadores de mandato. Para não criar desavença. Não criar problema, porque o objetivo não era o poder, o objetivo era a representação. Sim. E eu esperei, ajudei o que eu pude, trabalhei muito tempo com o Jorge Baense, que teve 5 mandatos. É o único vereador da cidade hoje que teve 5 mandatos seguidos. E eu trabalhei muito com o Jorge Baense. Nesse tempo eu fui assessor financeiro da educação, sou jurídico, sou parlamentar em Salvador, fui subsecretário de transporte da cidade, fui secretário de transporte da cidade. Isso para mim um tempo oportuno para ser vereador. Meu pai me dizia o seguinte, descubra uma causa nobre para ser e depois você fala comigo. Nesse tempo eu fui aprendendo que o vereador não se tornava Deus. E a causa nobre não podia ser o salário, não podia ser os cargos. Tinha que ter algo que pudesse beneficiar a cidade. E Deus abençoou. Em 2016, a igreja abriu o leque para abrir o espaço para novos candidatos que, se passassem em uma prévia, seriam candidatos oficiais. Nessa oportunidade, concorreu alguns nomes. Eu fui o mais votado da igreja para a prévia. O segundo lugar foi Jorge Baense. O terceiro foi Gilmar. Como lançamos 3 oficiais, fora os que não eram oficiais, acabou que perdeu os 3, embora eu fui mais votado, eu tive 914 votos em 2016. Por qual partido? Pelo Republicanos. Hoje Republicanos, na época é PRB. E permaneci trabalhando no processo político. Quando você entra na política, você se filia logo ao PRB? Não, eu fui muitos anos do PSC. Fui presidente do partido do PSC, fui vogal do PSC, fui secretário do PSC, fiquei no PSC mais de 12 anos. Hoje o PSC está desviado, né? O PSC hoje é Podemos. Se juntou com o PT, não... Tá fora Podemos. de Jesus. Não pode dizer que tá fora de Jesus, né? Como é que vai dizer que esse povo tá com Jesus, apoiando essas pautas? É isso que eu quero entender. Dá certo o crente na política? Dá, com Agora, certeza. ver o crente, ela parecia uma figura muito confusa. Porque entrou um governo conservador. Aí tinha uns crentes que apoiavam a galera da bala. Tinha um crente que não apoiava a galera da bala. Tinha uns crentes que apoiavam aborto. Eu acho absurdo. Tinha outros que não apoiavam. Aí chega um denominador comum que não tá fechando. Opiniões diferentes são naturais, porque a Bíblia chama de multiforme graça de Deus. Mas ele não é cristão, o princípio cristão, isso aí é uma afronta, você não... Vamos dizer, opiniões. Não falei quais são as opiniões, né? As opiniões diferentes acontecem. Você tem Batista, você tem Assembleia, você tem Casa da Bênção, você tem Universal. Discordar faz parte. Né? Agora, tem temas Qual que é a são... igreja que vai ser a favor de aborto, pastor? Não, Pelo amor de Jesus. Mas eu não falei aborto. Aborto nós somos contra. Falei opiniões. Mas um crente que Eu vou entrar chegar lá no e for aborto a ainda. favor do aborto, e o que a gente vai fazer com ele? Agora, qual crente que eu for do aborto? Não conheço nenhum, não. Se você me mostrar um, a Olha, gente tem um conversa. lá em Brasília confuso. Você tem algum nome, não? Não, é verdade. Esse é famoso. Esse é famoso. É porque eu gosto da pessoa, então eu não gosto lá. Eu não conheço nível de aborto, eu não conheço. Tem temas que o crente não se envolve. Ele não vai. Mas teve concordar. muito pastor, por exemplo, que agora apoiou Sobre o PT. armamento, você vai perguntar discordância. Sobre ser de esquerda ou direita, mas aborto não. Aborto eu não conheço nenhum. Então, olha ó. que nós somos evangélicos. Se mostrar Vamos um. deixar para esquentar esse assunto. Não, pera aí. Agora bora falar sobre o mandato dele. Em 2016, você vê. Desapoios. Aí você tinha. A igreja tinha 3 candidatos postos Oficiais, oficiais, fora os outros, né? que já Isso. estavam- Porque a igreja não limita o candidato. A igreja diz assim: ó, nossa Os opinião, oficiais. orientação é. E aí você não teve êxito porque Foi teve eu essa tive divisão. 914 votos. Apesar de você foi muito bem votado. 914 votos. Muito bem votado. E foi o partido, então, que prejudicou vocês. O partido tinha linha de corte muito mais alta Aí que a minha. você, logo depois, você já tentou buscar um outro caminho. Foi, eu outro continuei partido. trabalhando, né? Aí vim para o partido, me filiei no PSD, no ano de 2018, se falar a PSB memória, de de Otto, e fui trabalhando nesse partido. Tinha os desafios normais que todos os partidos têm, tinham grandes nomes no partido, mas graças a Deus que a gente conseguiu crescer um pouco no processo onde muitos diminuíram. Nós tivemos 1.184 votos e logramos isso no E PSD. qual foi sua bandeira de luta durante esse processo? O que você defendia? O que é que Olha, você Ele é defendia? cristão, ele é conservador. O meu slogan era mas- pela família e pela cidade. A família se falou Existia algum família. trabalho social? Sempre. Como é que foi esse começo na política? De Olha, onde vieram esses votos? olha, além da igreja? Além de ser historicamente da igreja, o que me dava e uma participação ativa, e a gente chama de pregador, sempre preguei, fui obreiro, então sempre dava palestras, seminários em diversas igrejas,
isso falando sobre vários assuntos, inclusive para jovens, adolescentes. Comecei ministerialmente falando, ou seja, no sentido de atividade na igreja como músico. Então, eu toquei muito tempo, dei aula de música há muitos anos. Então, formei muita Aqui em gente Lauro de Freitas. aqui lá de Freitas. Qual foi o como trabalho? músico. Foi- Como músico. Na verdade, na igreja eu dava Na cursos igreja. gratuitos para qualquer pessoa. Na época que a Areia Branca ainda não tinha asfalto no caminho e usava Kombi, eu dava aula de música Areia Branca. Não tinha professor de música lá Ou dentro. seja, você era um levita. Eu era um músico. Músico e levita. É porque levita tem outro É da conceito. igreja. Mas eu era músico. E aí Ainda faz esse trabalho ou não? faço, mas agora não mais o nome de Abraão como professor. Hoje eu tenho pessoas que já me ajudam nisso, mas continuo envolvido com música, gostando de música. Eu fiz 2 anos de música erudita na Federal, embora o perfil nosso era diferente. Então você é músico, não é só levita, não. Aí eu tocava e dava aula. Então isso me deu acesso. Então eu pregava, era músico. Eu tenho um pai, eu me orgulho disso. E uma família que é muito benquista, com prestígio moral, social e de serviço. Como advogado ajudei muita igreja. Meu pai como engenheiro ajudou muita igreja. Então tudo isso nos deu acesso e nos deu de alguma forma um reconhecimento. Mas sempre cremos que é bondade de Deus. Então apesar de todo serviço, é nossa obrigação. O que deu resultado foi Deus que nos abençoou. Então, aí em 2020 concorri, Deus abençoou, ganhei a eleição, como eu falei, com 1.074 votos, e me tornei vereador. E tô A aqui igreja te trabalhando. cobra muito? Pra seguir as pautas, pra permanecer firme ao propósito que você foi eleito, do povo que andou com você. Não, a igreja me orienta a permanecer firme Ao na minha propósito. convicção de fé. Então, na política, eu não tenho Abraão pai, Abraão filho, Abraão político. É, eu tô confusa. Eu sou Abraão em tudo. Então eu continuo sendo Abraão, vereador, crente. Então a igreja me trata como trata qualquer outra pessoa. Não, Na igreja pera. eu não sou senhor do povo. Na igreja eu sou. Não, mas Não pera. tem diretamente diferenciado porque você é um vereador e pode ser esse interlocutor. Não, a Ele é um igreja- vereador cristão. a Tem um igreja- diferencial nisso. A igreja me dá espaço e me apresenta pautas que a sociedade apresenta também. Então, se eu tenho uma demanda social na igreja, onde o município na pode verdade, corresponder, eles vão pedir para A mim. sociedade vai ao pastor e o pastor... Existe. Ou demanda da igreja, um prédio está construindo da igreja, que precisa de alguma forma que o município possa olhar com mais carinho no que tange ao alvará, que tem que funcionar. Então a gente interfere como qualquer outro cidadão. Então a igreja, eu continuo sendo Abraão crente, sendo vereador ou não sendo vereador. Então se eu cometo, vou dar exemplo aqui, um adultério, não importa se eu sou vereador, se eu não sou vereador, eu estou E contrariando não tem a palavra de diferença Deus. do político secular pro cristão, não? Tem, claro. É isso que eu aí tô voto, querendo. Aí voto as pautas, né? Pronto. Eu defendo pautas que envolvam a família. Pronto. Se você pega as minhas defesas na Câmara, vão se relacionar àquilo que eu acredito. E o que você acha do político cristão que está defendendo a base desse governo? Tá Mas confuso? que governo? Essa gestão atual. Mas qual é o pecado disso? A gestão atual é totalmente progressista. Você acha que casa com o pensamento cristão? Então, aí você. Porque uma coisa é as defesas ideológicas, outra coisa, as defesas sociais. Outra coisa, por exemplo, na Bíblia, quem escolheu Saul foi o povo. Não foi Deus. Deus tinha um prato de rei para Israel. E Saul foi um prato do povo. O povo queria o rei no perfil dele. Quando Saul se tornou rei de Israel, Deus disse assim, agora acaba com Saul? Não. Chamou o profeta, estava lá, oriente Você- Saul, aconselhe Saul. Você, em 2020, você foi eleito pelo PSD. Na época, Mirella Foi candidata era prefeita. candidata a prefeita. E Isso. você foi eleito nessa chapa. Nessa chapa. Com ela. Como é que foi o diálogo para você chegar na base de... Hoje, como é que você se posiciona dentro da prefeitura? Você tá com a prefeita... Estou na base da prefeita. É porque você tem 2 senadores, né? Que tá, Tem 2 que tá na senadores, base da na base prefeita. da prefeita, os Então você deputados. como é que foi que isso aconteceu? Né? Primeiro, como é que foi Quem são os trabalhar com- senadores? É Rui e... Não. Otto e Coronel. Otto, Otto e Coronel. Ângelo, PSD, todo mundo do PSD. Isso. Aí, como é que foi Mas aqui- essa sua transição? Era esse seu caminhar com Mirella e chegar aí nessa gestão de Moema? Tudo bem, porque a gente sabe que campanha de vereador totalmente destoado do... É. Principalmente em Lauro de Freitas, né? A cidade tem essa particularidade. Isso é fantástico, Lauro de Freitas. E eu queria saber, queria entender um pouquinho mais como é isso. Porque Já bebeu água. tem essa dúvida aí, que como Luma, como é que fica, como é que faz, como é que você Não tem consegue como, ter essa pastor. gestão? Não tem como, pastor. Aí você entende, porque às vezes pintam uma coisa da Não prefeita. tem como que servir não é. a dois senhores. Às vezes as pessoas falam Calma, assim, bota a pimenta primeiro. Não tem como, já maneira. vai colocar pimenta? Meu amigo, Bota, maneira. já coloca Não tem pimenta. como. Deixa eu explicar. Vamos botar a pimenta. Vamos voltar pra Bíblia. Bota a pimenta aí chegando. Deixa eu falar, você crê na Bíblia?
Hã? Você crê na Bíblia? Eu acredito em tudo, não questiono nada que tá lá. É mesmo? É. Você crê na Bíblia? Creio. Você crê na Bíblia? Também. Então vamos para a Bíblia, que a Bíblia é o maior referencial Bora. de verdade. Bora, quero ver como é que você vai Qual explicar é? essa associação aí. Imagina o seguinte. o Ó, povo- então tio, você tá vendo que eu tô quieta. Ele que veio vai Calma ser de papo. novo. Tá quieto demais. Disse que estava leve e agora já ficou pesado. Não, Não, não tá pesado não, tá no beat gospel ainda. Deixa eu falar. O povo de Israel, melhor, o povo de Judá, foi pro cativeiro babilônico, no dia de Nabucodonosor. E o povo tinha de Deus uma promessa de sair de lá. Eles não tinham sentimento inicialmente, porque a história apontava que eles não voltariam. Por exemplo, o Reino Norte foi para a Síria e desentregou lá. E Desintegrou acabou a lá. profecia, desintegrou. Acabou. E o Reino Sul disse assim, rapaz, acabou pra gente. Deus manda o profeta escrever uma carta, Jeremias. Está em Jeremias 29 essa carta. E Deus reanima o povo com esse sentimento. Olha, vocês não podem pensar assim. E aí tem alguns conselhos. Por exemplo, chega lá, casem. Deus auxilia em casamentos. Você planta, colha na cidade. Orai pela paz dela, porque na paz dela você tereis paz. E o povo lá começou a colaborar com o governo. A exemplo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que assumiram cargos importantes no governo de Nabucodonosor. E o destino de Daniel foi onde? Cova dos Leões. Já não foi Nabucodonosor. Aí já foi Ciro, foi outro o rei. destino de Daniel foi Não, esse. aí já foi outro rei. Foi. Aí já foi outro Só rei. que os anjos foram lá tirar ele. Mas eu vou chegar lá. Tem Então, aí, um já, negócio não, sério. aí já foi outro rei. Daniel colaborou muito com o reinado de Nabucodonosor, como Ananias, Misael e Azarias, que foram governadores. Pastor, ele colaborou, mas não ia pros deuses, não se prostrava, Pois não é, misturava com o povo. pronto. Fazia o jejum dele lá. Pronto, aí eu vou Ele chegar não lá. ia lá pro pessoal. Eu quero dizer o seguinte, que Deus nos dá o direito e o dever de colaborar com a cidade. Como Deus orientou Saul, como Deus orienta as nações nos nossos dias. Deus quer que as pessoas colaborem. Então, o governo do crente não é para destruir, é para colaborar, para contribuir. Então, agora, aquilo que ofende a nossa fé, não tem negociação. Ah, porque eu já Então, fiquei imaginando. aí você Moema, vai- por exemplo, é do candomblé. Se ela fizer um culto te chamar, você não vai poder ir. Você nunca me viu em Nada nenhum- contra, grande parte da minha família é do axé, me Você comunico nunca- muito bem, você nunca me entendo viu- totalmente, mas Você nunca não me vai viu poder. e nunca me vê em nenhuma programação de cunho religiosa que ofende a minha fé. Nenhuma. Nem hoje, nem quando era secretário. Mas eu vou lhe falar agora, é dançante, viu? Ó, nem quando era secretário, que era funcionário da prefeita, e muito menos como vereador que eu tenho mandato. Você foi secretário, prefeita? Fui secretário de De quê? transporte, Secretário de Transporte? daqui da cidade. Então, nunca fui como secretário e nunca vou Mas foi no como segundo vereador. mandato dela? Do No segundo anterior? mandato. Isso. Então, nunca fui. Porque aí tem De princípios. 2010 a 2012. Não lembro o ano exato. Você não teve uma vida fácil. Então, mas eu nunca, e nem vou fazer, eu costumo dizer isso. Hoje eu estava vendo um TBT, no pronunciamento, no ano passado, na Câmara. E eu disse assim, eu sei quem represento e o que represento. E valores negociáveis existem. Então, eu não vou, eu sempre digo o seguinte, meu foco é morar no céu. E não vou trocar o céu por nada. E eu vou dizer por nada. E esse Pode ser tratamento, presidente, pode ser governador. Como é que ela trata os evangélicos? Uma irmã Como é nunca... o tratamento hoje? Olha, e aí, verdade seja dita, uma irmã nunca me impôs nada que contraria a minha fé. Ela não. Nunca. Tem Você problema agora com teve crente, um projeto de lei aprovado, né? Que Eu foi a tenho questão da vários marcha projetos. A marcha para Jesus agora, um projeto de lei seu agora, esse ano. Na verdade, eu fiz uma emenda. Massa pra Jesus? Não, eu fiz uma emenda a um projeto executivo. Eu posso falar de depoimentos meus e postura na Câmara. Posso mostrar vários. Sim. Na última vez que houve uma proposta de moção de repúdio a um evento evangélico, na Câmara, eu me posicionei contra. Quando os Fizeram uma moção de repúdio. aí eu tenho que perguntar para quem fez. Quem Depois foi ele que fez? retirou. Aí depois Quem foi que fez? Aí, Gabriel Mandarra? aí ele retirou a moção e disse assim, foi Gabriel. Aí ele disse assim, ele retirou e disse, Gabriel, qual é o seu problema? não escute, mas eu vou explicar. Ele alegou que o som foi muito alto. Não deixou ele dormir, não? Foi? Não, ele falou que Foi atrapalhou. perto da casa dele? Não, mas onde ele estava. E eu não tenho nenhuma contestação nisso. Aí o direito dele ia reclamar, o direito meu é refutar. Porque os evangélicos não provocam Se problema na tivesse cidade. um paredão, uma rocha, talvez E aí foi o que ele reclamaria. falou, ele disse assim, não vou continuar com a moção porque eu não fiz outras nesse sentido. Exatamente. Quantos Mas- paredões, quantas coisas acontecem nessa cidade e não Então, não qualquer- repúdio Vai deixar a galera fazer o axé, o amém. Meu nome é Abraão, mas me chamo de pastor na Câmara. Pastor. Porque meu posicionamento sempre foi É, de voltado cristão. para cristão. Então, quando se propôs, certa feita, colocar imagens de escultura no Chá do Coco, embora imagens de cunho cultural, eu fui contra para não dar margem a outra coisa, porque eu defendo minha convicção de fé. Ah. Quando se propôs diversos temas que a Câmara aborda, você não vai acompanhar nenhuma votação minha, não vai acompanhar nenhuma participação minha
em nenhum tipo de programação cuja minha fé é ofendida. Respeito todo mundo. Então, ó, você tem a sua, amém. Agora, quando se discutiu a questão do Parque Shopping, aqui que colocou o banheiro multigênero, você vê que eu gravei um vídeo, fui o primeiro a gravar. E tem um projeto de lei na Câmara, eu tenho, onde se proíbe. Sobre isso? Você tem um projeto que Eu tenho um projeto de proíbe. lei que E proíbe todo o seu a eleitorado é implementação. só da igreja? É um eleitorado Ele que... só pode vir da igreja, meu filho. Não, Não. mas é Não só é da possível. igreja, não existe ninguém que fora além dessa bolha Existe, não votou no senhor. existe. Porque pelo que eu ando ouvindo, o senhor não era o candidato preferencial da igreja, né? O senhor fura essa bolha, né? Inclusive, a candidata preferencial ficou na suplência, hoje em dia assumiu o mandato. Mas como é isso, essa relação de vocês dentro da igreja? Por que ele não é o preferencial? Porque tem os preferenciais. Ele mesmo Como falou assim, no início Não. que na época ele não pôde tinha- ser. Mas e porque ele era depois- muito novo, o pai não queria deixar não, ele. Não, Na aí época- depois existiu um processo, existiam outros, tanto que existiu Não, deixa eu na explicar. última Não, deixa eu 3 explicar. Deixa ele candidatos. falar. mas- Não foi assim não. Vou explicar. A Vamos igreja, meu pai orientou a eu esperar o momento oportuno para sair debaixo, o que a gente chama de bênção, sair debaixo do apoio da igreja. Aí houve uma prévia, uma disputa, né, para ser democrático. Nessa prévia eu fui mais votado da prévia, mas eram 3 Então vagas. ele é o preferido, se ele for mais votado. Então, e fui mais votado na eleição. Então, eu penso, não é assim. Agora, nós não temos uma coisa, é nossa convicção de fé. Outra coisa é nossa disputa eleitoral. Eu tinha um projeto de lei e eu não represento somente Abraão e nem só a igreja. Foi minha Mas, opinião. mas a natureza do brasileiro, eleitor, é conservador. É. Ele não ia aprovar Pois esse é. negócio do banheiro. Isso aí foi muita maluquice. Então, o que é que Bota todo acontece? mundo dentro do banheiro. Aquele negócio ali não tem condições. Então, o que acontece? Mas eu tinha uma PL que foi apresentada na Câmara protocolada muito antes do shopping ter exposição. Não é, eu não surfei na onda. Eu mostrei, e quando eu gravei o vídeo eu falei isso isso. é seu lei federal. posicionamento. Não, Isso não. é lei federal. Não é uma não, resolução. senhor. Não, Lei isso, federal. não, isso é não resolução. Não passou no É uma Congresso, lei. nem no Senado. Não, isso não é. é- Porque todos não. os shoppings adotam. Só não botou a placa, Não. uma ação que foi feita, uma Ó, ação de desculpe, marketing ó. que foi feita. Ó, desculpe. Mas Não toda é. pessoa que se designa como de um sexo que ela não é natural, no caso cis, né? Se ela se designa por um acaso, eu me designar mulher, eu tenho direito de acessar um banheiro feminino. Não vai dar certo, irmão. Meu amor, aí não vai dar certo, é sua Não opinião, mas vai é lei. dar O que certo. o shopping fez foi apenas uma campanha de marketing. Não Todos vai- os shoppings, Eu eles sei. são obrigados Não, a ter não. deixa eu falar, ó. Tem É que ter um lei. limite. Isso. É lei. Não, não é. Ouviram entrevistado? Não, mas pode falar. Entrevistado fala. Eu também não conheço. Não, É meu aqui é amigo. entrevista com o Abraão Reis. É, mas deixa eu falar, Calma, olha só. vamos deixar ele falar. É uma resolução. É uma resolução, É uma mas a lei- resolução. Agora é sobre a sua lei municipal. Pronto, eu protocolei, eu posso falar de alguns projetos de lei que eu Isso. tenho na Câmara. Pronto. Porque Sim. eu estou apontando aqui no que ela me perguntou, Isso. né? Essas Então- pautas conservadoras, É, o que então- você conseguiu protocolar Ó, e o que já foi aprovado, pronto. como é que os colegas tratam Então, sobre isso? então, por exemplo, o projeto de lei que proíbe a implementação de banheiros multigêneros, que tramita na Câmara, é meu. Então, o que é que eu digo? Qualquer um pode criar seu empreendimento. Agora, porque a lei municipal já dizia, tem que se estabelecer banheiro masculino e feminino. feminino. Se for pequeno empreendimento, ele coloca um banheiro só, mas unissex. Isso. O que é que eu acrescentei na emenda no Conselho da cidade? Era o seguinte, vedado banheiro multigênero. Essa era a expressão que eu acrescentava na emenda. É vedado, expressamente Vedado vedado. multigênero. Pronto, essa é a minha opinião. O meu projeto está na Câmara, tem que votar no plenário. Aí a decisão não é minha mais. Eu tenho um projeto de lei que proíbe linguagem neutra nas escolas. Pelo amor de Deus. Eu não sou contra Que coisa mais estúpida o isso. indivíduo falar. Eu sou estúpido, não. Não, todos. Meu Ele é abusado, Deus. fica leve. Então, deixa Onde eu a dizer. gente vai parar com então, isso? eu não, cada um pode falar. O que eu digo é o seguinte, mas Você concorda, mas não quer dizer que você mas não vai nós- dialogar com as pessoas é, que falam. tá Ele tem que dialogar, porque os projetos dele tem que passar. agora eu digo, mas na escola tem que respeitar a gramática formal. Com certeza. Então, é um projeto de lei meu, que está também na Câmara. Agora, é só religioso? Não. Por exemplo, um projeto já aprovado meu, sancionado pela prefeita, que determina que o município deve dizer quanto arrecada e onde gasta dinheiro de multa de trânsito. É um projeto de lei meu, da minha autoria. Porque você teve Isso aí é uma pauta interessante. Porque você É. teve uma passagem pela secretaria Também. e você compreende. Tem um conhecimento. De transporte. É, que se tinha essa você necessidade. sabe. Já tinha, e na verdade foi o começo de 2010, foi mais ou menos quando a implantação do. É, e tem um foi, projeto de foi lei muito isso.
existe essa reclamação, né? De que tem muito radar em Lauro de Freitas, é muita confusão. E existe uma lei federal que esse valor, esse recurso tem que ser Gasto no próprio trânsito. em educação de trânsito. Não, no próprio trânsito. No próprio trânsito. Pode ser educação, pode ser infraestrutura, pode ser... E é isso que você quer nessa lei municipal. Eu já estabeleci para publicizar onde está sendo gasto dinheiro. É do trânsito. Não consegue nem fazer... Pronto, mas é o seguinte... Mas você já citou lá, já teve a caneta na mão. Você acha que isso é possível? Publicizar? Óbvio. Deve fazer. Isso é um dever do Estado. Deve fazer. Então, a lei já Mas existe. por que não faz? É de minha autoria. Essa é a pergunta. Por que não fazem? Escute, a lei de minha autoria, a lei já foi publicada de sanção pela prefeita. Já está publicada. Já publicada. A prefeita não se opõe, não. A prefeita autorizou, E tá sancionou a lei. Onde é que eu enxergo isso hoje? Aí nos canais de publicidade da cidade. E qualquer cidadão hoje, em cima dessa Onde, lei, gente? nos canais de publicidade da cidade, qualquer canal, Mas já está lá, então. Já tem que está estar. Hoje já tem. Qualquer cidadão hoje É lei, pode mas lei avocar a municipal, lei, tem que tá. tem que se cumprir. A lei tem que se cumprir. Um projeto de lei meu também aprovado na Câmara, que institui multa administrativa para quem comete violência contra a mulher. Então o indivíduo responde penal, importante. responde civil Com e tem que cuidado com responder de forma tem que administrativa. Mas isso já tem na lei. Não, lei não. O indivíduo responde civil e penalmente. Sim. As respostas administrativas não existiam. Cada cidade faz a sua. Aí, Por exemplo, administrativamente funcionário vai público municipal. atingir aonde? imagine o seguinte, imagine que a mulher agredida, ela tem que ser tratada pelo psicólogo. Quem banca isso hoje é o município. Ela vai receber a mulher, ela disponibiliza um psicólogo que vai tratar da mulher e assim por diante. Quem vai pagar o psicólogo? Porque o município não quer agredir. O município tem poder de pedir muito mais propriedade do que a mulher. Então, uma lei aprovada na Câmara, não foi sancionada pela prefeita ainda. Eu tenho Mas medo dessas leis. Me conte um A pouco. prefeita Emergentes. não tratou sobre isso, sobre essa lei. É porque a discussão se fala muito no aspecto legal disso, ou seja, a minha ingerência no poder executivo. Isso. Mas é de minha autoria, já aprovado na Câmara. Aí eu posso falar aqui de várias leis minhas. Eu posso falar do que eu aprovei por último agora. Ele falou da Marcha para Jesus, que não foi... O município mandou uma lei para a Câmara para falar da Marcha para Jesus. Eu disse, mas não pode ser só uma marcha. Porque o município não é só o centro. O município Exato. é Cotão, Entinga. E aí eu fiz uma emenda à lei. É o seguinte, tem que ter marchas em todas as regiões. A não ser que não tenha ninguém querendo fazer. Mas quem quer fazer tem que ter o mesmo direito Em que o centro tem. 2021 foi o primeiro ano que os vereadores tiveram direito à emenda impositiva, né? Como foi isso para você? Onde você conseguiu aplicar? Foram 398 mil, não foi? A gente não conseguiu aplicar ainda, não. Não? Mas você só direcionaram, mas para não- onde? Na verdade, a minha foi para a cultura. Foi para a cultura. A ideia dessa lei que eu propus a emenda agora era dar condição para que as regiões da cidade tivessem direito, pelo menos no aspecto evangélico, a ter seus eventos religiosos. Os maiores sempre são no centro. Nada contra, ele tem que ser. Mas, da mesma forma que eu tenho direito de ouvir Anderson Freire no centro, quem está na área branca também tem direito de ouvir Anderson Freire. Quase sempre é com artistas de menor reconhecimento nacional. Já levando muito naquela ideia que você falou, que o fiel tem que ter a igreja perto dele, É se dele tá pegando também. ônibus. Tem que ter acesso. É muito isso. A estrutura do centro tem que ser a mesma. Porque a igreja já dá esse acesso, né? A igreja tem sempre uma igreja próxima à sua casa. Isso, tem condição. Tem que dar exatamente pensando nisso. Interessante. Eu tô olhando suas redes sociais aqui. Qual o canal? Qual o arroba dele? Arroba Vamos dizer o arroba dele. Vamos fazer Vamos dizer a- o arroba dele aí para poder o pessoal ir lá seguir em casa. vereador Abraão Reis. Maravilha. Eu tô procurando esse projeto que o senhor falou. Vou ter um número aqui, você quer? Não, na sua rede social. Você Deixa tem eu que dar se uma amostrar olhada. mais. Eu tô aprendendo a rede social agora. Não, manda seu assessor. Eu Ele já tem que gostei- aprender. Já gostei de um negócio aqui. Já gostei de um negócio aqui. O quê? Você reverenciando o rei Pelé. Pelé. Eu também sou. No futebol, viu? Que rei só tem um. É eu Jesus, tô- olha lá. O Você rei sabe. Pelé do futebol. É o Pelé do futebol. Entendeu? Eu gostei. O que foi o Pelé? O que ele representou pra você? Só pra gente poder entender. Toda um pouco dessa criança publicação. brasileira gosta de futebol, né? Toda criança. E toda criança sonha em ser jogador de futebol, não é assim que você cantava? Culpa dele, né? Não sei se é culpa dele, mas Culpa desse Essa galera toda aí só Desse tal de existe Edson, né? graças eu a queria, ele. mas não tive esse privilégio de jogar futebol. Gostava. E aí eu tinha um campo em casa, há muito tempo atrás, então eu tava no time porque eu tinha um campo, né? Tipo, não dá bola, joga. Eu era assim. Depois que eu não tenho mais o campo, Você era assim, aí não Paulo? joguei mais. Não vou dizer, não vou falar bem baixinho assim, mas eu só jogava bola porque eu era o dono da quadra e tinha bola. Pois é. Eu não jogava. senão Eu, era. eu tô igual o seu. Aí o Quando pessoal eu, tava- reserva. aí o pessoal Mono- chamava, monopolizado. É, não sei o que. Ah, Maria, Eu não tinha quando mais. ser escolhido, sempre, Pois eu é. só perdia pro craque. Mas não era goleiro, não, né?
Já joguei no gol, já joguei no gol. Eu gostava muito de jogar bola, mas tem um tempo que eu não brinco mais, né? Mas nunca fui muito bom jogador, joelho não. sempre doía. Fale pro tornozelo seu sempre assessor que doía. eu tô te seguindo pra ele me seguir de volta. Sim, senhora. Tá me ouvindo ali, ó. Oi. Aí, voltando às leis, que eu acho que é importante, eu tenho um projeto de lei que determina a implantação de detector de metal na porta das escolas municipais. Importante. Projeto de lei que pede para o município retornar com o ensino moral e cívico. Você acha ao que mesmo a instante. A incidência de jovem com armas de fogo é grande dentro das escolas? Existe essa real necessidade mesmo? Existem casos Como hoje é, aqui menino? em Lauro de Freitas? Não, porque você botar um detector de metal é porque você tem que ter alguma incidência. Não, a minha preocupação não é necessariamente com os alunos, preocupação com quem vem de fora. Com os transeuntes. Nós temos casos no Brasil de pessoas que entraram na escola, inclusive no recente, escola armado. Mas não é só arma de fogo, mas Aí arma se branca. tiver um segurança armado, aqui em fica Lauro, tudo tem igual. casos Disso? Oi? Existe algum caso aqui em Lauro de Freitas que a gente possa De destacar? arma branca, sim. De arma Arma branca branca, nós temos. Então, agora, não é somente eu propus isso. Também propus que o município desse uma atenção maior para a contratação de policiais da reserva. De quem? De policiais da reserva. Pessoas que estivessem em condição física, habilitado, para estar na escola, na condição de auxiliador. Então, se eu tenho detector de metal, se eu tenho câmera de segurança, que foi aprovada agora pela Câmara, inclusive, se eu tenho policiais atuando, a segurança é minha e dos meus filhos. Sim. Então, é um projeto que eu tenho, porque não é só o aluno que pode entrar com arma branca, mas o indivíduo vem de fora. E como é que você consegue impedir isso? Porque o aluno pode estar servindo pro tráfico, né? Também. Pra estar transitando Então, com armamento e com drogas. Não que aconteça. Fazer uma hipótese. aí eu entendeu? volto mais uma vez para o que ela falou. Você pega meus projetos, não envolvem só o cunho religioso evangélico. Contempla a cidade como um todo. Então, eu sou vereador do lado de Freitas, agora vereador crente. Mas com um pensamento conservador. Tudo que você falou agora está dentro de um pensamento conservador. Claro. Você é cristão Vereador, de verdade. como é que o senhor Pois avalia? é. O senhor como Glória a foi Deus por isso, né? secretário Glória a Deus. de trânsito e transporte da cidade, como é que o senhor avalia a questão da mobilidade urbana em Lauro de Freitas? Lauro de Freitas já foi dito aqui, é uma cidade muito pequena. E com uma frota veicular enorme. E com os veículos flutuantes que passam por aqui também gigante, porque o pessoal para a linha verde por aí vai. Então aqui é quase impossível resolver o problema de mobilidade urbana, quase impossível. A não ser que entre alguém que diga o seguinte: eu vou desapropriar, vou tirar, vou fazer vias novas. Por que é impossível resolver o problema Porque é de muito mobilidade? pequena a cidade. O investimento aqui teria Deveria que ser... ser mais fácil. Você que é pequeno? Não, mas a cidade é pequena e o número de veículos é muito intenso. O comércio é muito intenso. Então você tem muita gente que tem carga e descarga. Você tem muito veículo que passa pela cidade para Cabaçari, para ir para Simões Filho, para ir para as praias. Passagem, né? Então Uma você tem uma cidade de dificuldade passagem, né? muito. A não ser que não foi uma cidade que foi planejada inicialmente. Mas não gente tem outra vê- via que a pessoa pode estar passando ao invés de É, sempre aquela estrada Via do Expressa não coco? deu certo, não, Mas né? quem passa por lá? Aquela Via Tem que Expressa botar não o deu povo certo, para ir né? por lá. Mas como? Não sei. Eu não posso Vocês obrigar. que tem que pensar do Ir e transporte. vir é livre. Quer dizer, eu quero gente- passar a estrada do coco, vou passar por Em lá? Salvador, Se for a veículo gente pesado, teve essas coisas, não a tem gente necessidade tinha de passar na grande estrada do coco. problema Sim, mas ali ele vai na descarregar rótula do aqui abacaxi, no né? centro. Vou fazer como? Ele Não, vai... que vier pra aqui, meu irmão, mas só pra que tiver de passagem, bota pra outra Em lá. Salvador a gente tinha um grande problema que era a rótula do abacaxi, né? E com obras estruturais, Exato. estruturantes que fez, né, com viadutos, né, fizeram outras vias, né, como a Via Expressa, que tirou o trânsito de grandes veículos ali da região e conseguiu resolver, né, ou minimizar o trânsito naquela região. Eu moro aqui há 20 anos, eu nunca vi uma obra estruturante aqui em Lauro de Freitas. Não vejo também, como o senhor falou, e tiveram outros vereadores que chegaram aqui. Salvo engano, tem um viaduto, esse viaduto que foi feito por Roberto Muniz em 2000 e... Não, que não, Vieram outros Eu tô vereadores embora, aqui Kevin, já. e falaram sobre essa questão do dinheiro das multas que são arrecadados e que não são investidos na questão da mobilidade, na questão da educação no trânsito. De trânsito. Como é que o senhor avalia isso? O senhor como vereador de mandato? Só para contemplar a pergunta de Ari. Se esse valor de multa arrecadado fosse investido em trânsito, de melhoria no tráfego e tudo, você acredita que essa solução já seria resolvida, já teria sido dado ou não? Não. Ou esse valor de multa não consegue cobrir Tudo não. essas obras estruturantes? Tudo que não, precisa porque fazer? o município ele vai enfrentar não é só obra, é também desapropriação. Isso vai encarecendo qualquer Estado. tipo de obra. Aí é pro Estado. É muito complicado. Por exemplo, você tem uma via aqui
que porta a cidade que não é do município. Embora esteja municipalizado agora, mas é do Estado. Sim. Então, a negociação amplia um pouco mais. ABA 00. É do Estado. Então, você tem dificuldades aqui que são difíceis. Então, por exemplo, como é que eu vou pegar para os moradores históricos da cidade, uma cidade que defende a cultura, e tira onde ele mora para abrir uma pista? Então, tem coisas que são complicadas. Mas porque tem a estrada do trabalhador do outro lado. que já existe. Sim. E a ideia... Ela só cobra metade. Ela mas- só vai do Menan não, do Max pra lá. não, mas tem um projeto para duplicar, ele já tem projeto. Já existe o Para projeto? duplicar, isso é trabalhador. Então, as Mas possibilidades é isso, são mas, estudadas, mas né? Essa arrecadação de multa não daria para resolver essas pequenas, esses gargalos, as passarelas. De que maneira quer saber quanto arrecada mesmo? Eu quero saber. Mas aí... É, o que você quer saber? Não, Hoje já que esses números são abertos. questão eu Tudo não sei, ótimo. não posso dar aqui a você com precisão aqui agora. Vereador, Não tem tudo é informação. questão de querer, porque assim, tá tendo a obra da Embasa, que estão fazendo como é que chama? As estações elevatórias, e ali na Estrada do Trabalhador, pelo menos umas 4 ou 5 casas foram desapropriadas. Sim. Né? São coisas que poderiam fazer obras em conjunto, porque desapropria logo todo mundo de vez. Não se teve o dinheiro para poder desapropriar. Mas é uma agonia algumas para casas. desapropriar. mas Você viu é- a moça do feijão para tirar ali da estrada do trabalho? Aquela Meu ali tava irmão. legal, eu não e vou ela dizer- já não vou dizer sabia que E ela a ia sair. agonia foi para tirar aquele feijão. Mas ela ali... estava ilegal ali, ela já pronto. sabia que iria sair. Já tinha Então- recebido Mas várias mesmo a pessoa informações. ilegal, eles não Então querem sair. você falou o correto. Quem está usando o solo público de forma irregular Sim, é é uma legal. coisa. Outra coisa é que eu tenho minha casa, que eu moro há 30, 40 anos lá, que meus pais moraram. Que já às vezes, adquiriu por usucapião. Que conheço você, conheço você, conheço Mas você. essa obra e da tiraram. Embasa foram casas desapropriadas. E aí vem empresas outra desapropriadas. questão. A Embasa é outra estrutura. O governo do Estado não é o governo municipal. O governo do Estado tem uma estrutura muito maior que o governo municipal. Quando vier Jacques Wagner, você faz essa pergunta pra ele. Como é que você vai desapropriar aquilo lá de feito? Ele pode com a canetinha, que ele quiser, brincando lá no Senado, desapropriar. Os senadores, como é que eles enxergam isso? Você tem 2 senadores. Olha, minha relação com os senadores É zero. não é tão tem? próxima, né? Eu tenho ou não. O Estado tem 2 senadores, né? 3, se você precisa. Se você dentro do partido, você não tem esse suporte, não? Não. Coronel e Otto, ajudem o vereador aqui. Ele vai ajudar como? Meu senador Ele tem que não é ajudar. do esquema, não. Tem que ajudar, São mas gente tem que boa. ajudar. A mulher começa. Mas- Ele é Vai cristão, ele São não gente tá boa. vendo os meninos, não. Mas tá, Não, mas foi porque eleito pelo a gente partido. precisa compreender. Ó, quando eu fui eleito no partido- A Secretaria de Estado estava na mão do PSD. Qual secretaria? A de infraestrutura. Ainda bem. Ainda está. Ainda Aí bem. está? É isso que eu tô Ainda falando. está. Então, assim, esse tipo de Eu articulação... vou até com essa lava se eu consigo alguma Esse coisa tipo lá, de né? articulação- Pra ajudar a Você cidade. apoiou aqui para deputado federal e estadual? Apoio Samuel Júnior para estadual e Alex Santana para federal. Então. Então, ganhou. Ganharam os dois, graças a Os dois Deus. ganharam. Aí, 2 gols de Não fora. ganharam, os Ó, dois no ganharam. estadual ele já pode fazer alguma coisa por você. Pelo menos chegar lá na aula e dizer assim, ó, tô pedindo aqui um negocinho lá. os Isso- e deputados- fazem, os e deputados fazem. eleitos e os senadores também, porque o Otto foi reeleito, acho que precisa dar esse suporte. Ele não também troca ideia com precisa outro, já compreender. senti aqui a vibe. Não, eu não tenho nada contra Otto. Não Ele- tô dizendo que você Mas tem é do contra, não. partido, Não ele trocar precisa- ideia. Agora, esse é eu o não partido tenho, dele na eu não tenho cidade. esse acesso todo. Pode ser que depois daqui do Liga da Política eu seja mais prestigiado, né? Então bora pedir, bora pedir. Ó, Pede aí, Paulinho. Senador Otto, por favor, Olha bonito. olhe pelo nosso vereador. Por favor. Atenda, Tá aqui, atenda. levantando o nome do partido, levantando a bandeira do partido, Vereador do ajudando, partido. vereador do Eu não partido. tô falando não, não sei porquê. Se Agora tiver dificuldade com o número, aí manda inbox pra gente que a gente Exatamente. fornece o contato. Mas eu não tenho nada contra certeza não. que Parabéns vai- para Otto, que foi eleito. Parabéns para o coronel, que já era senador. Isso aqui, são 8 anos de Otto agora. Vão ser 16 anos. 16 anos. Mais 8. Mas é uma grande figura. A gente conhece que é uma pessoa com uma expressão Não votei nele, não. Eu votei Kaká. política Grande senador. muito grande. Muito grande. Agora, assim, eu estou no pés dele. Desafio. Lauro de Freitas tem que fazer muita coisa ainda, né, Roger? Bem, acho Quantos que anos aí você acha que a gente consegue resolver esse negócio? tudo são Porque desafios, tudo né? aqui nessa Você tem cidade- filhos? Não, ainda não. Eu tenho 2. Você tem filhos? Não. Você tem? São desafios criar Aqui filhos. tá todo mundo solto. Você e qual tudo na vida é desafio. Isso. Não, é diferente. Para se manter crente é desafio. É. Isso. Porque a gente tem uma música de Itália que diz assim, ó, todo dia o pecado vem e me chama. Esse rapaz tá proibido no meu gospel. É, né? Esse rapaz que você cantou. Mas a música dele fala a verdade. Então, ele tá numa militância. não, meu por isso que Deus não é do céu. diferente, porque são representações, cada um com opinião, e tem que ser respeitada. Você não pode chegar aqui e dizer, ó, só a minha opinião que vale. Sim. Então, cada um tem uma perspectiva.
Ele falou do trânsito, que pode ser uma perspectiva dele como mais importante, mobilidade urbana. Mas tem aquele que é o social. Pro vereador, Tem aquele... Abraão, qual é o maior problema? Abraão, ele já é abençoado. Gente, Qual é o maior problema? gente, O problema é gente? eu vou dizer por quê. Melhora as pessoas e melhora a cidade. É, velho. E vou dizer por quê. Eu até, como falei do TBT, né? Eu disse assim, como é que resolve a saúde da cidade? Do estado, do Brasil. É impossível. Mas se as pessoas melhorarem, você melhora a saúde. Como assim, vereador? Tem pessoas que estão no hospital porque beberam e bateram um carro. Tem pessoas que estão no hospital porque usaram droga, foram e mataram outro. E Tá deram um falando tiro na no outro. educação, tiver educação. Se esses leitos que são ocupados com situações como essas, que podem ser evitadas, vai sobrar leito para situações que não podem ser evitadas. Então eu tenho uma proposta. Esse pessoal que Meu bebeu, pai- causou dano, bota pra fora e dá não pode ser assim. urgência. Hoje não vai usar isso. Ah, o pessoal que Mas tá se eles não precisando. se eles não dirigirem quando bebem, Você me deu o problema. É, e meu- a solução, E a pra isso? solução É é... educação, Eu pô. consigo Aí resolver. eu tô não dizendo. entender como é que eu resolvo gente. Isso aí é um Porque sintoma da falta de ou educação. coisa difícil é gente. melhore pessoas. Eu disse, eu falei da educação da escola. Eu fui de escola particular e pública. E quando eu fui da escola pública, meu pai perguntava, você aprendeu o que hoje? Meu pai dizia, o que é que você não entendeu para eu te explicar? Meu pai, deixa eu ver sua mochila, ver se você está com alguma coisa de alguém. Porque veio fora do horário. Seu pai era militar? Não. Só cristão? Só cristão. Então meu pai acompanhou. Ele é engenheiro. Porque o problema não está Metódico só na também. escola. Se a família participar, a escola melhora. Então o que eu estou dizendo é que temos que melhorar as pessoas com o quê? Com informações, com acompanhamento. Eu disse aqui no início que eu tenho um projeto de lei que pede o município para implementar a disciplina de moral e cívica. Você talvez aprendeu isso, Sim, o com SPB. certeza. Então, eu não cheguei a pegar, mas meus irmãos pegaram. Eu não Então, peguei. tem valores que eu disse na sessão. Eu disse tive assim, educação assim, mas é porque eu estudei em colégio cristão. por exemplo, eu falei isso na Câmara, eu digo, chegou uma mulher, meu pai me ensinava o quê? Levante e dê a prioridade à mulher sentar. Chegou a pessoa mais velha. Não tem nada a ver com machismo, feminismo, nada a ver. Tem a ver Mas com a hoje, se educação. você for levantar achando que é mulher, ele disser que é homem, que Pois não é, se define é. como mulher, vai ser uma agonia, né, Nori? Mas eu Vou digo o levantar, seguinte, vai dizer, se melhorar as não, pessoas, você está achando melhora. que eu sou mulher, eu sou Aí, um como é que homem. melhora? Investindo na família. Por exemplo, eu tenho uma lei já aprovada na Câmara, você deve ter acompanhado, na última sessão, onde cria a semana da pessoa com deficiência. Eu falo do paratleta, eu falo do autista, eu falo de todo tipo de deficiência. Você viu que o governo, essa gestão atual, tirou essa secretaria, né? Não, já revogaram. Já revogaram. Já Então, revogaram. então vem cá, você na Tá urna lá. desatualizada, tá desatualizada. Não, revogou. Não Já, tem já mais isso. voltou atrás. Voltou atrás. Voltou atrás e a secretaria voltou. A secretaria voltou, Voltou. então ele colocou dentro de outra secretaria. A polêmica agora é a Secretaria de Esportes. Porque tá dizendo que... Os games, né? Não é esporte. Eu vi. Aí a galera se reuniu e gritou, múmia, múmia, eu vi. Porque a pergunta é o seguinte, o deficiente existe, a pessoa com deficiência, perdão. Só que falta instrução. Então tem que juntar esforços para orientar, porque às vezes não é nem maldade. Um autista em grau leve, não é dá para perceber de forma visível, mas ele tem uma dificuldade de Você relacionamento. percebeu o meu grau de autismo? Não, você não tem não. Você é uma pessoa muito alegre. O que é feito hoje em Lauro de Freitas para poder tentar mudar essas pessoas, para Olha, fazer... Pra tentar essa realidade de... Você falou, vamos tratar gente. Quando eu Vamos, aprovei a lei, eu não vou falar vamos cuidar de gente, porque fica muito... Nosso amigo Márcio Paiva, que a gente não falou sobre ele hoje, mas... Ele fica muito assim, porque ele cuidou de gente 4 anos. Ele vai achar que a Mas gente é não deu fã. solução. olha, a solução é difícil, tá Menino, dizendo, mas é como você difícil tá para bravo. tudo. Mas quando eu fui para a lei, que já foi aprovado pela Câmara, eu disse o seguinte, meu papel eu estou fazendo. Eu tenho um trabalho que atende crianças com deficiência e as mães dessas crianças. Porque às vezes Mais importante. porque às vezes a mãe, ela fica impossibilitada de fazer qualquer coisa para cuidar do filho. Então, A mãe não trabalha. quando- A mãe de criança autista, ela não trabalha. Ela tem que Pois largar, abrir mão da vida para É. poder Pra cuidar dele. trabalhar e É. cuidar da e criança. hoje eu atendo essas mães também. E como funciona esse conselho aqui no município? Olha, o conselho eu não sei. Quando eu fiz parte de lei, já havia uma lei, só que a lei tinha pouco conteúdo. E na lei que eu propus, a proposta é envolver a cidade nessa semana, onde possa abordar esse assunto, pelo menos no cunho de conhecimento e educação. Agora, fora isso, eu dou uma atenção especial para o paratleta. Porque eu disse, olha, o paratleta aqui não é reconhecido. Em que sentido? Ele é mais atleta do que os outros, porque ele é paratleta. Então, Aí ninguém assiste muito para a Olimpíada. É um trabalho bem de formiguinha. de formiguinha. Agora nós Que vamos ninguém vê. conquistando. Ninguém vê e ninguém... Quer na investir, verdade, né? Quer investir, quer os louros, né? Mas aí volta para Só você quer que tirar foi foto, né? evangélica, mas Deus vê.
E se Deus está vendo, diz que uma mulher está andando Mas na não, rua. mas não aparece muita gente lá. Só na hora que aconteceu isso, que deu certo, aí aparece gente pra tirar Todo foto. Não. mundo Os colegas vereadores Todo não se mundo apropriam, contribui não porque se apropriam disso, não? Assim, todo mundo contribui, porque eu não posso Por isso que comprovar você sozinho. Eu tem tenho que se provar com todos amostrar eles. nas redes sociais, tem que dizer que é meu, o projeto é meu, foi eu que fiz. É nosso, porque eu represento muita gente. A cidade toda, então não é só meu, né? Sim, mas é nosso. Agora, é muito mais dessas mães do que é meu. Porque, de fato, elas... E vamos falar um pouco mais de política, Abraão. Esse povo não gosta de brigar, não, você 2024, entendeu, né, Maneira? Não é o meu projeto, é nosso, esse daqui é nosso de todo projeto. mundo. Mas eu não aprovo sozinho, eu aprovo sozinho o projeto? Não aprovo, Não, né? Tem que ter todo mundo conversar. votando. Sim, mas aí você Não. trouxe um monte de apostila, de É que análises aqui e são meus coisas. projetos. Seus projetos. Vamos falar Agora, social, meus um projetos, pouquinho, é isso aí que eu é, queria tem ação ver. social. Eu sua ação social, exato. Não tem Vamos problema Você nenhum acompanha disso. aqui, ó? Vamos Aqui, desbloquear. Olha lá, vamos ó. desbloquear. Você vamos tá um desbloquear. outdoor, não vai ser mostrar? Você mostra. Fale mais dos Projeto- seus projetos. Os sociais... precisa... Que mudam as pessoas. Sarando vidas ali. Aí já vi isso aí. Embaixo o quê? Projeto Esse aqui é o Preciosa de Cristo. Preciosa de Cristo. Maravilha. Esse aqui é o Formando para a Vida. Para a vida, Para a vida beleza E o solidária. Bem Solidária. São o quê? São Quatro quatro projetos aí, gente. Projetos Que funcionam diariamente na cidade. Diariamente. E onde estão? Né? Na cidade como um todo. O Sarando Vidas é um projeto que eu faço, onde eu tenho uma equipe de saúde que envolve profissionais muito profissionais. Eu tenho médicos, eu tenho psicólogos, eu tenho fisioterapeutas, eu tenho enfermeira, eu tenho... Assim, uma equipe muito profissional. E eles atendem pessoas dentro da própria casa. E especialmente idosos e pessoas com deficiência. casa das pessoas. Na casa. E não só atendo, eu cuido. Então a fisioterapia, ela não faz só orientação fisioterápica, ela faz a sessão na casa dele. Então a gente atende em no mínimo 10 sessões qualquer paciente, não importa se vota, se não vota, se é deficiente, se não é, a gente atende isso todos os dias da semana. Todos os dias. Nós temos 2 médicos, nós temos enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, deixa eu ver quem mais, meu Deus. Tem até equipe, não é todo mundo não. Você tem ajuda da Secretaria de Saúde? Às vezes nas ações pontuais. Então, por exemplo, na última ação que eu fiz em Vila Nova, que não foi na casa, foi na comunidade, eles me deram o odontomóvel. Eu tenho um dentista, Maravilha. então o Aí meu você dentista desenvolveu isso tudo. com É porque odontomóvel. você acaba fazendo, você acaba ocupando o espaço que a prefeitura não está fazendo. Não vejo não está fazendo. Porque é doloroso. Porque, por exemplo, o Porque doutor isso pra mim- Vidigal isso pra é mim um é parceiro meu. natural. Eu não preciso fazer Vidigal, exame. Vidigal é você. Então o Vidigal vai lá e me consegue fazer a ultrassom no meu projeto. Então o Vidigal sempre vai comigo e faz a ultrassom. Eu tenho meus médicos e ele vem com o exame. Então facilita esse tipo de trabalho. E como eu disse, é para as pessoas, né? Eu estou vereador, eu já tenho estrutura para isso. Então se eu vou ser reeleito é outra coisa. A Bíblia diz assim, ó, não nos cansemos de fazer o bem. E como é que está esse E não trabalho nos, aí? não pra nos cansemos de essa- fazer o bem. Tá Essa escrito na eleição Bíblia, porque a seu tempo 2024. você faremos. Aí, onde passar da eleição, aí eu tenho o Preciosa de Cristo, uma mulher por mês, aí esse é um por mês, é sorteado na cidade para ter 2 dias de princesa. Onde ela vai pro salão, agora normalmente uma mulher sofrida ou carente. Na maioria das vezes, não sempre. Então eu tenho testemunhos variados, de mulheres que nunca foram para um hotel com o marido, de mulheres que nunca entraram num salão de beleza, e a gente dá o suporte 2 dias. E aí e tem o Formando para a Vida, que é formação, eu tenho vários cursos, informática, eletrônica, manutenção de celular. Isso em algum ponto fixo? Eu tenho 2 pontos, um em Portão e na Intinga, que funciona. Hoje eu tenho mais de 100 alunos, mas devo ter pelo menos 100 alunos estudando. Maravilha. formando. Todos jovens. Tudo jovem, adolescente e adulto. E adulto também. E não é um curso de um dia, não. A gente dá 6 meses de curso, 9 meses. Tem curso aqui de 1 ano. O mandato forma, mas forma com verdade. O cara sai de lá profissional. O cara que Com faz o certificado, curso, tudo certificado, direitinho. faz o curso de manutenção de celular, ele sai habilitado para consertar qualquer celular. São 6 meses de curso. Ele aprende 2 meses de eletrônica e 4 meses de celular, com celulares de convênio que eu tenho com empresas que consertam celular para ter a prática bem praticada. Barbeiro, informática e tem uma Beleza Solidária, que também são ações na área de beleza emocional, que é psicólogo e estética, que não é qualquer coisa. E aí, essa mulher sabe, eu faço selante progressiva, eu faço cauterização. Então, a gente vai na comunidade carente. O último que eu fiz em dezembro foi numa região, na Rua da Doutora, bem lá para dentro. Então, eu tenho um testemunho, eu nunca fui num salão na minha vida. Então, a gente faz essa atenção, leva um salão móvel, pega um salão móvel, leva para lá com profissionais. Meu povo... Pedicure, manicure também, essas todo coisas. mundo é profissional. E aí, psicólogo não tem nenhum estagiário, nada contra, só para auxiliar. Mas meus psicólogos são formados, com CRP, minhas médicas são formadas. Todo mundo profissional de alta qualidade
Por exemplo, E aí você trabalha a saúde mental, autoestima também, dessas mulheres. e eu dessa utilizo comunidade disso como aí. um todo, né? Eu não tenho plano de saúde. A minha médica me atende também. Eu não tenho plano de saúde. Então, todo mundo que faz aqui, eu faço para mim também. Porque é todo mundo de qualidade. Minha médica, por exemplo, ela concluiu a residência na área de família. Você sabe que a residência não é para qualquer um. Residência onde? Na área de família. Na área de família. Então, a outra médica tem geriatria. Então, são ações sociais que eu desenvolvo enquanto projeto. Funcionam todos os dias. Agora, tem ações pontuais. Trabalho com som na área de eventos, mas são pontuais. Agora, isso aqui são os projetos que eu desenvolvo diariamente. Tem curso de teologia, eu faço todo dia. Então, de segunda a sábado, tem uma ação na cidade. Quantas pessoas você já tocou no coração? Rapaz, acho que mais de Vamos 1000. dizer assim. Nesse projeto aqui, mais de 1000 pessoas. É romântica a sua pergunta. Mais de 1000 pessoas. verdade. Eu gostei. Porque você transforma. É. Porque de fato, aí é a ação do que ele disse. Você precisa de fato mexer no ser humano, mexer na pessoa. tenho tanto e quando testemunho. você faz isso é importante. Olha, eu tenho Isso tanto é testemunho, importante, não sei se isso é vocês virem. A igreja é o melhor lugar para fazer isso. Sai do discurso, tá A religião é o melhor ponto Também, para eu trazer tenho uma isso. pessoa que eu atendi Mas com não uma é só médica. religião. Qualquer religião Pra mim, consegue isso. eu fico muito feliz. Inclusão. Mas eu também fico ao mesmo tempo um pouco triste, porque esse é o papel da prefeitura. Aí eu digo assim, aonde está a prefeitura que precisa fazer ainda ser feito isso, entendeu? Mas eu vou você dizer- poderia estar gastando a sua energia para estar dando suporte à gestão. Não está fazendo isso. Também. Porque isso é um papel do executivo. Entendeu? Eu acho você como legislador, você como essa pessoa que está cuidando, poderia ter um outro olhar e gastar mais energia. Você viu, Paulo? Assim, eu não posso pontuar. O problema existe em todas as cidades. Sim. Em todas as cidades, né? Você não tem cidade que tem facilidade. Agora, a prefeitura, e aí não é advogar para a prefeitura. Eu acho que tem coisas que são feitas. Por exemplo, quando eu botei o odontomóvel, eu consegui fazer tratamento odontológico na rua. Eu não tinha condição de comprar um automóvel, Ari. Eu não tenho condição. Ela me deu um automóvel pronto. Então, é uma parceria que ajuda para que a gente possa realizar isso. Ela Então, quem? A prefeitura. Ai, ela é a prefeitura. a Sem dizer prefeitura. moinho. Não, pela gestora, né? Ela é gestora. Então, assim, eu não posso. Eu não tenho plano de saúde. Eu fui atendido pelo SUS várias vezes. Então, passei mal e tive o suporte. Mas tem exame que mesmo no plano de saúde às vezes não cobre, Pois tem que é. ser pelo SUS. Estou dizendo, então, ela tem a parcela de contribuição, mas o vereador, ele tem um assinal maior, então pode fazer também sua contribuição, sua colaboração. E os testemunhos, eu conheci, assim, eu posso soltar vários aqui, que me marcaram. Teve um mesmo, quando terminou, a moça foi falar comigo, chorando. Aí eu disse, gostou do atendimento? Gostei. Que a gente não atende apenas, nosso atendimento, às vezes, no consulta médica, é 40, 50 minutos, porque a gente faz o acolhimento. Atendimento bem feito. E eu faço para mim. Tem plano de saúde que o São médico só pode ficar 20 minutos. As pessoas é. que participam Imagina. desse projeto são só as pessoas da igreja ou qualquer pessoa que chega lá no Se projeto? você tiver na sua faz? rua lá um idoso para atender, pode me avisar que a gente vai lá. O mais difícil é a fisioterapia, porque as sessões demoram muito, então nós temos hoje 10, 15 sessões por paciente, então não tem quantidade que dê conta. Então a mulher a só disse pessoa assim, que- a a médica pessoa me que- abraçou. Aí eu disse, mas é isso mesmo, ela não, porque nunca o médico me abraçou na vida. Então são. Meu Deus. Então são ações porque, assim, quem desenvolve. Eu vi vários testemunhos. Eu teve uma Pessoas de Cristo. Nessa pandemia, então, você viu, foi gente carente, A pessoa doente, que precisa depressiva. do projeto Muito. Sarando Vidas, procura quem? Qual Pode me contato? procurar, meu gabinete, pode procurar meu Só gabinete. procurar o seu gabinete? Qualquer como é? pessoa que me ligar, não importa quem seja, se é crente, se é descrente, não importa o que seja, Existe vai ligar, algum vai número pegar. de contato? Eu vou deixar para você, eu não tenho de código. O assessor é que Cadê sabe. Ele é comunicação. A comunicação. Mas, assessoria? mas tem Pra um poder pessoal. botar aqui ao vivo aí. Vê com Maria, o número de Maria no meu celular. Maria, onde é que você tá, Maria? Maria Martins. Aí eu O mando. seu número vai estar aparecendo aqui assim embaixo. ó. Pronto. E Aqui, o qualquer número do pessoa. outro projeto também, que é importantíssimo. Qualquer o de- pessoa é atendido. Atendemos mais de 1000 pessoas só no Sarando Vidas. Nós trabalhamos todos os dias. Todos os O de dias. formação profissional também, como é o nome mesmo? Formando para a vida. Aqui Formando tem que para a abrir vida. vaga, né? Porque a gente não dá um dia de aula. Nós damos uma sequência de formação. Aí se a pessoa estiver acompanhando o seu Instagram, você abriu vaga, você coloca Abrir lá. vaga, coloco. Maravilha. Qualquer um que abrir vaga, Então coloco. siga o Instagram dele. Que Vereador Abraão Reis. Eu tenho uma mulher mesmo, uma senhora de Jambeiro que eu trouxe para o Pessoal de Cristo. Ela falou, quando ela foi deixar ela no hotel com o marido dela, ela falou assim, eu não me lembro, ela tem mais de 60 anos, quando foi que eu acordei para não fazer o café para alguém. Ou era para meus pais quando eu era mais nova, ou era para meu marido quando eu casei. Meu Deus. Pela primeira vez, eu vou acordar, vai ter um café pronto, que é o café do hotel. Imagina. Então, eu tenho testemunhos assim dos mais variados. E me alegra. Vão votar em mim? Não sei. Essa minha senhora mesmo,
Eu estava no gabinete, aí o pessoal que leva, normalmente tinha uma mulher que vai como motorista para ela. Aí disse, você tem que vir aqui. Eu falei, porque ela não te conhece. Então, aí eu fui lá para poder ela me conhecer. Se ela não me conhece, muito bem ter votado em mim. Tem gente então que participa do seu projeto que não sabe nem Diversas nem pessoas. não te conhece. Nem uma, nem duas, nem cinco, nem 10, diversas pessoas. Então você está fazendo isso, mas você faz, mas não é aquele negócio de eu faço, mas só venha comigo. A minha recompensa, É, pois é. E Deus é a recompensa. Deus me abençoou. Eu não sei como Aqui ele votou em a mim. esquerda não veja. que Alguém tá tá vendo. Então, eu estava na minha primeira eleição, e aí tem uma pessoa que ele conhece aqui, o Lucas conhece. E aí eu estava na Unime, primeira eleição, né? 4,40, 4,50. 2012 ou 2020 2016. agora? 2016. Aí eu parado, não sabia se ia ganhar ou não. Aí chegou um cara, que eu tinha até tido uma rusga com ele, não, minha equipe com ele. Aí ele entrou, me viu, entrou correndo, e olhou pra mim e disse, você tem santinho aí? Aí eu falei, tenho, vou votar em você. E pegou e votou comigo, eu tive esse voto lá dele. Na minha cabeça é Deus que faz. Deus não é para ninguém. Você semeia, se onde eu semei não colher, em algum lugar vou colher. Esse versículo está aqui na minha camisa, está escrito assim, não nos cansamos de fazer o bem. E aí conclui, porque a seu tempo ceifaremos. Não tem problema nenhum. Eu disse, pode atender com qualidade e deixa Deus dar a recompensa. Não vou fazer. 2024, como é? Abraão continua no PSD? Como é que tá essa... Essa pergunta aí. uma perguntinha simples, não é fácil de responder. Rapaz, olha, eu gosto do PSD. Eu fui bem tratado no PSD. O processo eleitoral mudou um pouco, né? Nós temos uma lei que está sendo modificada e foi modificada. Já foi na passada, E agora? coligação. Parece que vai manter isso sem Mantém, coligação. não tem coligação. E agora nós temos menos partido Isso. do que alguns fundiram, outros federaram, né? Federalismo. Então diminuiu. O número de candidatos também diminuiu. Eram 30 e poucos, 33, agora são 22 o partido. Isso. Então nós temos uma demanda que tem que fazer o quociente eleitoral. Isso. E na segunda rodada só vai eleger vereador se tiver 80% do quociente eleitoral. As contas todas você sabe. Então antes não era assim. Não. Aí, e tem um detalhe, na primeira rodada tem que ter 10% dos votos para entrar. Na segunda, 20% dos votos. Então se o quociente for 5 mil, só entra quem tiver 1.000 votos, no mínimo. O corte aqui em Lauro Freitas é 1.000 votos. É aproximadamente, depende do quociente Depende. eleitoral, né? Mas eu acho que vai ser mais ou menos Vereador de isso. mais de 1.000 votos que não foi eleito. Não, Mas tô aí é dizendo- o partido. tô dizendo- É o mas tô partido. dizendo para entrar na segunda rodada. entrar. Na primeira pode ser menos. Aí eu pergunto para você, os partidos dos vereadores, né? Precisam dos vereadores. Porque, de certa forma, os vereadores saem com um potencial eleitoral O maior. potencial é maior. Então, o que tem que A avaliar? presidência do partido hoje em dia está na sua mão? Não, Ou de não. quem? Fabrício Figueiredo. Esse relação como é? formato do. Oi? Sua relação com o Fabrício. Rapaz, eu conheço o Fabrício, ele me conhece. Ele sabe meu zap, se ele quiser, ele troca ideia. Ele tem meu contato também. Então, por exemplo, ela vai saber meu zap aqui, pode me mandar mensagem. Se ela não mandar, fazer o quê? Não posso ficar mandando, né, o tempo todo, ficar pegar mal pra mim. Eu casado mandando pra ela. É. você Mensagem, então. Probleminha é o da único cidade. vereador do PSD, você? Oi, sou o único vereador. Eleito sim. O único vereador eleito do PSD. Já teve 5 o PSD. 5 não, 4, falo memória. Eles foram... Hoje eu sou o único vereador. Então, assim, me dou bem com o Fabrício, não tem problema nenhum com ele. Eu considero uma pessoa agradável. Mas ele é presidente do partido, né? Então, eu teria de ficar. Como é Esse que ele vai montar formato, esse partido, esse né? formato favorece aos vereadores de mandato. Com certeza. Não ajuda muito quem está querendo entrar na política É e tem mais difícil. engajamento. Só aí vai começar a surgir uns políticos feitos de gabinete. Vai tirar a galera toda de militância do cenário. Vai ser muito difícil projetar um político natural, porque vai ficar o pessoal que já é grande, Vai como ter mais você, que difícil, vai já ser mais tem difícil. um trabalho, já tem uma estrutura na cidade. Então, assim, você já tem a estrutura, você já tem o partido. A igreja vai estar com você, que você está aí fazendo os projetos tudo. Então, não tá vendo que você está trabalhando. Muito Tem obrigado. tem viu? uma vontade Você agora você começou a me ajudar. Começou a colaborar comigo agora. viu? a igreja tá, né? Pelo Começa amor com de Deus. Moldova, vai. Depois ela vai. Não, mas peraí. E Deus está me abençoando. Deus já tá na conta de cá. Aí o que acontece? Você tem que fechar o grupo agora. Sim. Né? Não, Porque para você já quem tem toda a mandato, de estrutura. fato, é mais fácil. Essa é a realidade. Isso é ruim para quem não tem. Mas não é impossível. Mas até porque tem mandato, tem que fazer um partido forte para poder. Mas esse É o momento, grupo, é que eu tô falando. o grupo. mas vai acontecer o quê na Porque eleição? teve partido na última que não fez. Mas é que Mas tá, o Ari. partido dele sempre fica no grupo que ganha. Mas não é isso não, viu, Ari? Mudou grupo o processo. forte. Não sei se vocês estão acompanhando. Imagina o seguinte, só vai entrar quem fez quociente. Isso. Vamos fazer quantos quocientes? Não sei. Mas imagine que quem fez quociente entrou 10. Na segunda rodada entrou 15.
Segunda rodada entra quem fez 80%. Menos partidos fazendo mais vereadores. Pois é. Aí na segunda rodada entra quem fez 80%. Só que o cara que fez 80%, o vereador tem que ter 20% do voto do quociente. Então, se for 5 mil quocientes, deve ser mais. Tem que fazer pelo menos 1.000 votos. É uma cidade que só 50 nomes fizeram mais de 500. Exato. Não fizeram mais de 1.000, foi 10 a 15 nomes. Isso é geral. Então, aí seria... O voto concentra em Isso. 10% do... Aí você exclui já um bocado. Aí vem a terceira rodada. Não é votados. Então, para o partido, é interessante que tenha vereador de mandato. Para os candidatos, é interessante que tenha vereador de mandato, porque antes não era assim, na anterior. Não, vamos para o partido sem nenhum vereador. Agora mudou, é bom que tenha. E para ter chance de fazer 2. Então, porque na primeira rodada é que você pode entrar com 500, 600 votos. Então, eu entendo que o PSD tem esse potencial, tem esse atrativo, é um partido leve, tem 2 senadores. Agora, o presidente do partido hoje é Fabrício. Eu não tenho nenhum perfil de articular para tomar. Fabrício é uma pessoa difícil, é uma pessoa fácil? Minha relação com o Fabrício é tranquila, é uma relação institucional, então não tenho problema com ele. Ele é cristão? Não. Ai, ficou difícil agora. Independente de qualquer coisa, o seu caminho é uma legenda cristã. Uma legenda que defenda o que você defende. Você é conservador, você não pode ir para partido desse negócio progressista aí. O que é que acontece? Você tem um debate hoje onde é mais o eleito e menos partido. Hoje está assim. Então você está no partido onde a pessoa entende o que eu defendo e respeita a minha opinião, já é um fator importante. Sim. Como eu tenho que respeitar dos outros. O PSD, o PSC ou qualquer outro partido não tem só crente. Não tem. Então, até porque na tem igreja... algum lá que não entenda a base do partido para estar dentro de um partido cristão? Não, vai fazer o quê lá, pelo amor de Deus? Não, é porque assim... O cristão não é só evangélico. Cristão é cristão. Sim, mas tem um princípio cristão a seguir. Tem que entender os princípios do partido. Agora, por exemplo, como é que eu posso... Nem na igreja todo mundo é assim. Porque a igreja é uma porta aberta para qualquer pessoa. Então, se eu estou na minha igreja, ou na igreja que eu congrego, melhor dizendo, e entra uma pessoa que não é crente, fazer o quê? Você não pode ficar aqui? Jesus veio para quem? Para os Pastor, deixa eu dizer uma coisa. A religião, ela tem dogmas. Sim. Você não vai questionar o fazer o santo do candomblé, o dízimo da igreja, a vela da Umbanda. Você não vai criticar isso. Tá ali, é feito para seguir. Se você não gosta, você sai. Sim. Você não tem que questionar a questão da igreja ter os padrões dela de não admitir certas coisas. Assim, é simples assim. É porque a gente está trocando alhos por bugalhos. Deixa eu tentar explicar. Uma coisa é minha convicção de fé, uma coisa é minha conduta. Senão podia estar na Câmara, não podia estar aqui. Eu não vou fugir do mundo. Agora, outra coisa é o que ele pensa. Eu não vou... Ele não pode me convencer. Eu posso tentar falar com ele, mas ele vai decidir o que ele vai fazer. Então, eu tenho ambientes onde eu não vou lidar só com crentes. Não tenho como lidar só com crentes. Deus veio para o mundo. E não tinha só pessoas que serviam a Deus aqui. Pelo contrário. Mas o que diz respeito aos princípios da igreja, aí os princípios, que é um político cristão, ele não pode dizer, vem pra todo mundo aí. Não, aí eu falei você. Tamo aí todo mundo junto, mas quantas defesas eu fiz aqui em torno do Evangelho? Eu defendo o Evangelho de Cristo, custe o que custar. O que me mantém não é o mandato, o que me mantém é a minha fé. E vem cá, então, você digitou o quê pra federal? Eu não troco. Você digitou o quê? 2213 para federal, lá em cima. Meu deputado foi Alex Santana. Não, presidente. Voto secreto. Não. Pode dizer. O voto que você... Pode dizer. O voto que você deu a presidente é secreto. Mas não é secreto coisa nenhuma. Falou, eu vou brigar com você aqui, Maneira. Eu quero saber em quem você votou para presidente. Da grande figura que é Vidigal. Não. Ele vai ter que dizer que ele votou para presidente. Pode. Eu quero ouvir. Tenha calma. Mas como é que é isso? Ele votou. Ele tá de camisa vermelha, o seu assessor. Eu tô fazendo presságio. Olha lá, ó. É isso mesmo? Aí, ó. Não, ele fez isso. É isso mesmo? Ele fez isso. Ele fez isso. Eu não quero deixar. Eu quero saber de você começou. Eu cheguei aqui, você disse que foi batizado e tal. Sou sim. Aí agora já tá me apertando. Não tô te apertando. Quer dizer, não basta. Termina fazendo coração, né? Não basta dizer. Você tá vendo isso, tio? Você tá vendo isso? Não basta dizer que eu votei. Como assim? Ele pode dizer. Não basta dizer que eu votei em Samuel Júnior Alex Santana. Exatamente. Meus deputados, que a igreja apoiou 12 candidatos a deputado. Você compreende. Deixa você aqui, ó. Não compreendi nada. Não, mas deixa você aqui, ó. Eu sou crente em Jesus. Sou conservador. Meus princípios são meus princípios e eu não troco por política, nem por voto, nem por nada. Se você digitou 13, sai tudo cai no tempo. Por exemplo, eu sou contra, desculpa, vou dar minha opinião aqui. Eu sou contra o aborto.
eu sou contra a união homossexual, mas cada um tem sua escolha. Eu sou contra, eu tenho minha convicção de fé e não troco isso por nada. Mas apesar de não ser... Peraí, deixa ele ver, deixa ele ver. Tudo isso. Agora, se você, por exemplo, você diz assim, Abraão, mas eu defendo isso. Vou dizer, paciência, vou perder a amizade com você? Vou dizer, não sou mais sua amiga? Não tô dizendo pra você perder a amizade. Pronto. Só tô querendo que você diga o que realmente é. Então pronto. Não Aí, tá. não vai amizade com você. Aí quer dizer o seguinte, então, eu vou um partido que só tem crente? Como eu vou ficar no partido que só tem crente? Não existe só de crente. Qual é o partido só de crente? Republicanos? Só tem crente? Não, porque o Vidigal... Tá aí, vice. Aí eu pergunto, pois é, o PSC, que agora é Podemos, só tem crente? Não tem. Não, o PCC tá desviado, a gente já chegou a essa conclusão. Pois é, então vai pra onde? Me dê um partido boi aí. Só de crente. Não tô dizendo pra você um partido só de crente. Então, eu só quero saber, é 3 ou 22 aí que você apertou lá em igreja. cima? Não sei mais nada. Melhor. Pera aí, tá ótima. É só uma coisa simples. Vamos passar a borracha nisso. Não, Vamos tá entender o valendo. seguinte, a eleição passou, Numa- resultado já foi. Sim. Eu quero saber, é de 2024. Você Certo. falou do grande querido Vidigal, esteve aqui. Meu amigo. Inclusive, foi o nosso primeiro episódio. E existem vários nomes sendo discutidos na cidade para a sucessão de Moema. Moema já está no 4º mandato, né? Não pode. Porque se pudesse, eu acredito que ela seria candidata, mas não pode. E poderia até ganhar. Não pode. E Vidigal é um nome posto aí pelo grupo e que é um nome interessante. Distou um pouco do que é os candidatos, do que foi, mas a história diz que em 2012 Moema não foi candidata, mas o vice dela, que era João Oliveira, foi o candidato. Então, naturalmente, acredito eu que pela lógica e pelo histórico, O formato Vidigal tá indo pra Vidigal. seja essa pessoa. Para você, é ele? Ou você compreende que Ou existem você outros apoiaria nomes? ele? Já está sendo que está procurado, hoje? no Como é que caso. está hoje essa questão assim do seu caminho? Eu sei que você, pelo seu formato, pela sua forma de trabalhar, você vai dizer, não, eu conheço muitos, tenho muitos amigos que querem, que desejam. Mas assim, o seu coração, aproveita que não está ninguém ouvindo. Ninguém me ouvindo, né? A câmera não tá nem Ninguém vai você. ouvir. Vamos falar mais. Me diga aí. Ó, deixa eu dizer pra como é que você. está isso hoje? Pronto. Eu tenho 2 filhos, né? Sim. Então, cada um tem uma opinião sobre, não sei, a escola, a roupa que veste. Mas no final, quem decide que vai criar o filho, como vai ser, é quem? O pai é a mãe. Sou eu. Então, pronto. No final, quando decidir, é a prefeita. Ela vai ouvir, ela vai consultar, vai fazer pesquisas. Eu creio nisso. Mas no final, quem decide é ela. Mas se E o filho o for que ela rebelde? decidir, você segue? Jacques Wagner bota do jeito. Não, O o que Mas- Moema decidir, subversivo. Olha, então você vai seguir. eu estou num É grupo, isso? eu estou num grupo, e eu acho que você tem que ser leal ao que você acredita. Então, se o grupo político, ninguém faz política sozinho, se o grupo entender, eu acho que Vidigal é um bom nome. Dizem, por exemplo, você tem aí o Ailton Florencio, que está disputando um espaço, a Naide Brito também pode disputar espaço, o próprio Elton Negão, que é um vereador, Não, pode disputar espaço. Você tá indo muito longe, você sabe quais são os nomes. Não Não sei. tem esses nomes todos. Olha, Mas já não está tem. sendo A gente já procurado fez as por contas. alguns Não, desses? não, na verdade, a gente se relaciona com todos. Por que não pode ser Abraão? Por que não pode ser Paulo Maneira? Por que não pode ser... Não, esqueça, eu não tô aqui pra... Agora eu não sou candidato a prefeito. Eu me filiar ao Se PP. Moema falar, desejo que você seja o nome. Você abraçaria essa causa? Não, eu quero ser vereador. Eu quero ser vereador. Não mesmo, não, puro e seco. Segura essa daí. sério, meu velho? Era Não tem assim que eu interesse. queria que você dissesse o voto 3 ou Não, 22. Era assim, puro e e vou seco. dizer por quê. Porque há um tempo para todo propósito. E você Eclesiastes. acredita, e você Eclesiastes. acredita que não é o seu tempo agora? Porque assim, não é só boa vontade, não é só vontade. Você tem que É o cenário político tem que de te juntar abraçar também. vários aspectos. Então, esses aspectos você não constrói relação política destoando da maioria. Você constrói sendo consoante ao que a maioria pensa. Então, para se ganhar a eleição, você tem que ter o apoio da maioria. E não só o discurso de imposição. Então, eu penso que eu não tenho esse momento da maioria. E como ela falou, eu represento um segmento que tem... Muito forte, muito importante. e que tem valores contundentes e fixos. Bem, não pode... Então, eu não posso abrir mão disso. Então, eu digo o seguinte, eu vou... Se você fosse para prefeito, você ia ter que abrir mão de alguns valores que não... Não, eu não vou abrir mão, não abriria de jeito nenhum. Nem com a minha própria vida em risco. Então, meus valores permanecem fixos e firmes sob qualquer discussão. Então, sobre qualquer discussão, não importa o que faça. Não importa, eu tenho que amar Deus sobre todas as coisas. Agora, eu tenho dificuldade para lidar com algumas questões
Então, para evitar o conflito que o poder público estabelece, então é melhor evitar agora. A sociedade tem que se arrumar para cada um que está se ajustando, propondo alguma coisa. Então, por exemplo, a Bíblia fala de Bíblia aqui que eu sou cristão. Sim. A Bíblia fala sobre o anticristo, não fala? O anticristo é aquilo que se opõe a Cristo. Sim. Concorda comigo? Então, se opõe a Cristo, e a Bíblia diz que a sociedade vai aceitar esse anticristo. Por que ele não apareceu ainda? Porque a O sociedade cenário tem um formato tem que ficar mais que aceite nebuloso ele. ainda. Se não aceitar ele, não tem como ele governar. Exato. Então, eu penso que aquilo que eu apresento como valores, eu creio que o que muda o indivíduo, no sentido de dentro para fora, é Cristo. Quem está em Cristo, na verdade, é. Se a sociedade não tem essa percepção ainda, como é que eu vou ser prefeito numa sociedade que não aceita essa percepção que eu tenho? Esse cenário agora é que você não pode mesmo. dizer um negócio desse. Então, como vereador, eu posso. Agora, então, dizer, eu penso que o grupo tem que ser coeso, tem que caminhar junto. Acho que Vidigal é um bom nome. Naide é uma pessoa que já assumiu a Câmara, está assumindo a terceira vez a presidente da Câmara. Então, Não, ela não. é uma pessoa que tem acesso. Marcelo Nilo e Lauro de Freitas. Tem relação com o partido. Você tem o Wellington Negão, que é uma pessoa muito O querida. Wellington tá cotado também? Eu acho que o Wellington é um nome. Como eu falei, qualquer um Nome pode ser pra um nome. quê? Você tá entendendo que a pergunta dele é pra prefeito, É né? isso mesmo. Por que não pode ser? Então, Mas me diga uma coisa, Abraão. Você Não, óbvio. começou falando a questão do pai Não, que então, escolhe, né, o que os filhos... Mas você... Ninguém como confia no é negócio um daqui. filho que É ainda verdade. não teve... Você como um filho que ainda não teve, né, a determinação da mãe, aquela coisa... eu falei dos Pode meus ser- filhos, viu? Sim. Mas Eu a usei gente figura- tá falando eu no como sentido pai- figurado, da questão dos pais, do pai, da mãe, Certo. no sentido figurado. E no caso, se a mãe não referendou, não disse nada ainda, mas você como filho, escolheria 2 nomes aqui da cidade que você apostaria que tá no páreo para ser prefeito dessa cidade? Para eu indicar 2 nomes? Não, que você imagina aqui. Faz de conta. Você é formado em quê? Eu sou jornalista. Você é formado em quê? Direito. Você é formado em quê? Eu sou jornalista. Não tem matemática aqui, não? Não. Tem matemática aqui? Quer saber o seguinte? Porque eu ia dizer, Inclusive, eu sou da galera pior de conta que... Porque eu ia dizer o seguinte, é levar um absurdo, ou seja, aquilo que eu não posso fazer. Então, é uma pergunta que eu não tenho chance nenhuma de resolver. Então, Não é chance. aí é absurdo, ou seja, eu não tenho Vamos chance. fazer de palpite, conta, Abraão. é Seu um telefone palpite. tocou. Seu telefone tocou, é a prefeita. Seu telefone tocou agora, é a prefeita. Ah, Só que Abraão Abraão. precisa de 2 nomes pra colocar aqui na mesa pra gente poder ver como é que a gente vai... Compor. Você é direito, isso né? aí. Você lembra como era matemática, como era... Já correu. Como era penal? Pergunta, Penal era assim, na praia penal, né? Aí você aprender quem tem que ser punido. Tem que ser Aí, punido. Aí diz o seguinte, aí... Alexandre de Moraes esqueceu Aí, dessa. aí Só que tem que ser punido. Aí o cara diz o seguinte, ó, o cidadão A deu um tiro no cidadão B, mas B não morreu. O C foi com a ambulância buscar o B que não morreu. Só que apareceu um E com um carro e bateu na ambulância. E o cara que era o B, que não morreu com tiro, morreu com acidente da ambulância. Certo. Aí pergunta quem é o culpado. Pela nova legislação, é todo mundo que tiver. Não, todo mundo pode ser, irmão. Todo mundo. Alexandre de Moraes deixou claro que é todo mundo. O que eu estou dizendo é o seguinte, quem é tiver, um tipo de vai. pergunta que Compreende. envolve outras coisas. Você saiu bem. Vamos Não, ver que filho, você saiu bem. é o Eu seguinte, entendi, porque é o eu seguinte- Pode nem ser um entendi. pouco rebelde. Eu entendi. Não, mas Ele tá não. certo. Não, porque é o seguinte, você tem que ter critérios para a eleição. Aí eu digo o seguinte, não, tá, meu nome é, vou dar um exemplo, meu nome é Naide. Pronto. Eu digo, é só assim? É loucura só dizer que é Naide. Porque o objetivo é ganhar a eleição de um grupo. Então tem que ser o nome mais competitivo. Você acha que vai É ser uma Vidigal, eleição por bem exemplo. competitiva? Depende muito do cenário do momento. Já que ele não quer dizer, Vai por que ser ele escrever aí na Esparta. agenda? Aí você bota Vidigal, por exemplo. profecia É o dele. nome, mas Vidigal, Depois, Vidigal. quando a gente fechar aqui, você me manda um Vai zap, ser viu? Esparta. É Eleição isso aí. 2024 vai ser Só pra Esparta. pesquisa. Porque Só esse pra clima pesquisa tenso interna vai minha. se postergar a eleição. Por que você acha que você é Esparta? Vai ser Esparta. Por quê? Olha só, o nosso cenário político, que todo Sim. mundo acreditava que ia se unificar com a reeleição do Lula, né? Não unificou. E a Sim. coisa está cada vez mais tensa. O legislativo está começando a entender que ele não é obrigado a ficar tão submisso ao judiciário. As pessoas já têm conhecimento, pessoas de senso comum, já têm conhecimento que é possível ter uma política diferente dessa tratativa que está aqui. Qual vai ser a disputa aqui em 24? Aqui, 24, vai estar refletindo o cenário Sim, nacional. mas quem vai ser aqui? Aqui É. vai ser alguém do PT e alguém para dizer diferente do PT. Não sei se vai ser um direitista conservador, mas vai ter Então alguém vai diferente ser, do vai, PT. vai ser polarizado A e B? Com certeza. Quando foi isso aqui? Com certeza. Quando foi assim aqui?
Ué, foi Desde diferente? 2004 que não. Quando é que foi assim? Mas o cenário 2000. político voca pra isso. Ou você não tá entendendo lá as coisas? Lá de fato seguiu o Nacional quando? Nunca. Nunca. Aqui não tem uma Ou seja, Então você acha que não vai ter uma terceira via? Não existe possível? não existe uma lógica. Não existe uma lógica. Não existe Eu tô dizendo terceira aqui, eu tô via. dizendo aqui. Desde Existe uma 2004, terceira via? Desde no Mário 2004 Freitas? existe. Não, mas exemplo, viável, gente. Viável. Vou dar exemplo Cenário aqui. viável. É PT Você mais conheceu alguém João Oliveira? contra. Sim. Você conheceu o João Oliveira? Você conheceu o João Oliveira? Não, Entrevistei não. ele tem 2 meses. É uma pessoa de caráter, de índole extraordinário. O povo não quis João Oliveira. Exato. Contra qualquer tipo de razoabilidade. Que partido? Moema é? saindo por cima. Então, o cenário aqui, não, ele estava no Ele estava PT. no PT. Ele É, mas é PSDB. PSDB foi PT. Então, o que acontece? Aí eu falo a vocês, o cenário não pode ser só minha vontade. Compreendo. Aí, se eu expresso minha vontade, eu me disponho, ou seja, eu vou reduzir o absurdo, me expor com os outros, que eu não sei nem o que vai acontecer. Não tem sentido. Eu dizendo, nem mais disse qual é agora. Você está se preservando, mas você vai vir em outro momento aqui que a gente vai falar É porque- sobre isso. Se tem uma coisa que ele faz é se resguardar. Porque nem ela disse, ela que tá Eu aqui. disse, mas vocês discordaram. Sim, quem é o nome? O nome vai ser alguém do Eu quero PT. o nome. Eu tô achando que vai ser Vidigal. Sim. Eu Vidigal acho. da PT, Vidigal é republicanos. Mas ele vai pro PT pra Você tá sair. aí. Você virou profeta. Você tá profetizando. Não tô profetizando, não. A profecia tem outro valor. Eu estou conjecturando. Então ela tá vaticinando. Não, tô conjecturando. Profecia não me bote nesse rolo, não, Então porque você tá tem um peso conjecturando. espiritual que eu não tô tendo aqui, pelo Pronto. amor de Jesus. E aí essa, Que Deus tenha misericórdia. aí essa da minha vida. conjectura, quer dizer, eu posso fazer quando conjectura? Quer dizer, eu vou dizer assim, vou investir porque eu tô achando. Não, não pode. Não tô mandando você investir. Você tá certo. Aí, ó, então tá certo. Tá Aí você é de certo, boa, né? vamos Você virá em outro momento que a gente só vai falar Sobre isso. sobre isso. Se prepara. Pô, quando o cenário estiver Prepara, pronto, aí eu venho. Aí você vai Porque eu vou dizer, eu vou ter falar lado. sobre isso. Eu vou ter falar lado. sobre isso. Porque o nosso tempo estourou. Já tem um tempinho que o Totinho já falou dali, ó. Já É, deu você tá uma- mandando embora, Tatinho? Não vê nem um. Já deu uma hora. Nem bebeu uma água. Não vê nem Sério? Uma hora e Tá até gostando agora, comecei a Tá gostar. Uma hora e vendo? 20, o assunto passou. Eu comecei a gostar, rapaz, agora. Agora tá fazendo à Mas vontade. eu gostei É de bom que a você. gente vai deixar com gostinho de quero mais. Pra poder voltar. Eu Eu gostei. tinha pra falar aqui, queria falar de Jesus mais pra vocês aqui. Foi muito Anunciar o bom, muito evangelho. bom você chegar Queria aqui. convencer ela que eu sou crente mesmo. Não, mas eu acredito que você é Ela crente. Você crê mesmo? Acredito. Ela sabe. Eu não posso. Eu sei, mas eu tô Ela é assim brincando. mesmo, ela é assim mesmo. Você vai perceber. Eu já vim Ela é assistir. assim mesmo. Ela gosta de provocar, né? Não, Fazer um negocinho lá e tal. Aí, ou seja, ela quer mais pegar fogo pra comer O peixe peixe frito. Eu nem né? de peixe frito gosto. É, né? Eu prefiro sushi. Já não, eu sou da paz, sou tranquilo. Depende do que você digitou lá em cima, se foi 22 ou 13. Voto secreto. Vamos fazer o Ah, seguinte, não, vamos fazer o de- seguinte. falou Olha, do um deputado. voto, Combinar o voto seguinte. com certeza. Ah, Vamos tá. combinar o 5, seguinte. 5. Ele voltou pra Ó, voto. a gente vai Isso eu combinar o sei. seguinte, a gente vai Ai, combinar o ai, seguinte. viu, pastor? A gente vai encerrar o programa. Pode... Abraão, falar isso pra gente no off, depois que o programa Não acabar, vai, ele no programa não explicar vai, que pra não vai gente. falar mesmo. Meu querido, muito obrigado. Eu agradeço. Suas palavras finais. Ari, Luma, querem falar mais alguma coisa? Não, a pergunta que eu fiz, ele já sabe. Ele Valeu, agradece, Mesquita. quero agradecer a Abraão, agradecer a Totinho, a Lucas que tá ali, a Caio, a você, Paulo, Luma. Agradecer por ter vindo aqui, ter atendido o nosso convite. E espero ver mais vezes. Agora, da próxima vez, para poder falar ó, na bucha. Se a pergunta for uma pergunta que eu posso falar na bucha, você não tem nenhum. Por exemplo, você ama Deus? Amo. Você é crente? Sou. Maravilha. Agora, se perguntar outras coisas, Considerações finais. é difícil. Você tem dente de gariado? Não sei, tem que ir no dentista pra ver se você tem dente de gariado, né? Tem que ser assim. Mas tá tudo certo, né? Certinho, eu quero agradecer também a vocês o convite, a Totinho, agradecer a Lucas que veio comigo, a Paulo, a Lu, Maria, assim, me senti muito à vontade com vocês. E minha mensagem para aqueles que me ouvem é de que Cristo é a solução da humanidade. Amém. Não tem solução para a humanidade na estrutura, não tem solução da humanidade na infraestrutura, na saúde. É Cristo, Cristo é a solução. E aí, se me permitir, só 2 exemplos para concluir. Ali a sua câmera lá. Ó. É aquela, né? Olha pra câmera, na verdade. Quem que cura é o médico? Não. O médico potencializa o que Deus faz. Pega o melhor médico, o melhor hospital, pega um morto, faça um corte, mas não suturar. Ele vai suturar, botar remédio, mas não fecha. Porque quem cura é Deus. O médico só potencializa aquilo que Deus já decidiu fazer, que é a cura. Da mesma forma, minha família. O que preserva a família não é
as ações contraceptivas e por aí vai. É você ter relação com a família. Então, Deus tem a fórmula, Deus tem o ingrediente para dar certo. Se inserirmos Deus na sociedade, vai dar certo na saúde, vai dar certo na educação, na segurança, falta Deus. E como vereador, eu não posso deixar de falar de Deus, porque Deus é a razão de todas as coisas. Então, muito obrigado. O verdadeiro Deus. O único Deus. O único Deus. Maravilha. Então, somente Ele, né? Criador dos céus e da terra. Muito Muito obrigado. Amém.